E aí pessoal, professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Hoje a gente vai corrigir aqui os exercícios da segunda avaliação trimestral de Matemática e Artes. Acompanhem com o professor. Questão número 1. Observe a lei de formação da função f de x é igual a menos 2x mais 6. Galera, essa lei de formação aqui é do estilo dessa daqui. F de x é igual a x mais b. Onde A e B são coeficientes e A aqui é diferente de zero. É uma função afim do primeiro grau, ou seja, o gráfico é uma reta. Não é letra A, não é letra B, e sim, galera, é letra D. Galera, essa questão número 2 aqui, preste atenção com o professor, que Manuel irá delimitar uma região retangular às margens de um rio, utilizando uma tela já comprada de altura e comprimentos fixos. A medida da área da região retangular em metros quadrados, que pode ser delimitada por essa tela, é determinada pela relação f de x é igual a menos 2x² mais 80x, em que x é a medida em metros de um dos lados dessa região. F de x aqui, galera, o y aqui representa a área em metros quadrados. Com essa tela, pode delimitar uma região retangular de, no máximo, quantos metros quadrados de área? Galera, quero que vocês observem o seguinte, que a função que a gente tem aqui é uma função do segundo grau, onde os coeficientes a é igual a menos 2, é o que acompanha x², o b vale quanto? 80 é o que acompanha x, e o c é igual a 0. Ah, professor, eu não lembro de função do segundo grau, não. Tem essa cara aqui, galera. Y ou f de x é igual a ax² mais bx mais c. Essa aqui é a cara de uma função do segundo grau. É a sua forma reduzida. E quando o coeficiente a aqui, galera, é negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Ou seja, a gente vai ter aqui um valor máximo. Um valor máximo, que é esse daqui. X do vértice e Y do vértice. Só que X do vértice aqui não nos favorece. Por que que não nos favorece? O X representa a medida em metros. Eu quero saber o máximo de metros quadrados de área. Então é Y do vértice, que é menos delta sobre 4A. Eu acho o valor do discriminante, que é b² menos 4ac, substituo, acho 6.400. Depois eu volto aqui, menos delta, menos 6.400 sobre 4 vezes menos 2. 4 vezes menos 2 é menos 8, pois o A vale menos 2. Então divide e nos dá 800. Gabarito letra C. Descendo aqui, galera, a gente encontra uma questão número 3 aqui, que a gente tem aqui uma função exponencial. Por que que é exponencial, professor? Galera, é exponencial porque a incógnita está no expoente. A é a base não pode ser zero, não pode ser negativa e não pode ser igual a 1. Eu já expliquei para vocês nesse PET 3 que a gente tem do primeiro ano do ensino médio. Acessem ele lá para vocês poderem ver que legal o que é uma função exponencial. E nesse caso, quando a base A, que aqui vale meio, essa base A é maior do que 0 e menor do que 1, a gente tem uma função decrescente. Decrescente. Professor, decrescente? Isso mesmo. Vocês podem analisar a curva da letra A. A letra A é uma curva crescente. À medida que vocês aumentam o valor de x aqui, o gráfico ele aumenta. Observe com o professor. A letra B, galera, observe com o professor. À medida que vocês aumentam o valor aqui de x, o gráfico cai, galera. Ah, professor, então tem tendência de ser a letra B a resposta? Sim. Vamos analisar a letra C. Pode ser a letra C também, galera. Observe com o professor. À medida que você aumenta o x, o gráfico decai, ou é C ou é B. E a letra D é crescente. Então a gente já vapo nela, já descarta ela. Professor, quem eu vou marcar? O B ou o C? Galera, vocês vão marcar o gráfico onde a função toca o eixo Y. Como assim, professor?
Olha só, aqui toca o eixo Y menor do que 1. E o gráfico aqui toca o eixo Y em 4. A gente vai analisar aqui. Para tocar o eixo Y aqui, galera, a gente tem que anular x. Anular x. Observe com o professor. Nova aprendizagem. Quando x é 0, quer dizer que o gráfico, a curva, vai tocar o eixo Y. E é isso que a gente tem que analisar aqui para diferenciar as duas funções. Porque nesse gráfico aqui, galera, o eixo Y é tocado num ponto menor do que 1. E nesse daqui é tocado no valor igual a 4. Quando eu anulo o x, eu sei aonde vai tocar o gráfico no eixo Y. Então observe com o professor. F de x aqui, galera, é a mesma coisa que y. É igual a meio elevado a quem? A 2 mais 0. Troquei o x por quanto? Troquei o x por 0. 2 mais 0 aqui é 2. Então a gente tem y é igual a meio elevado a 2. E quando a gente tem meio elevado a 2, galera, é meio vezes meio. Observe com o professor. Meio vezes meio. Meio vezes meio. Isso aqui é igual a 1/4. Ou seja, o gráfico toca o eixo Y no valor de 1/4, que é menor do que 1. Então é esse gráfico aqui, né, professor? Que esse ponto aqui é 1/4. Sim, galera, o gabarito aqui é letra B. Tá bom? B. E letra C a gente dá blau blau para ela. Galera, essa número 4 aqui, a gente tem aqui uma análise do sinal da função do segundo grau. Então a gente vai pegar essa função aqui, f de x é igual a x² mais 2x menos 3. E vai falar que ela é positiva, porque quer os valores de x em que a função f é positiva. Quem que é f de x? x² mais 2x menos 3 maior do que 0. Disso aqui, a gente vai associar uma equação do segundo grau. Desse tipo aqui, ax² mais bx mais c é igual a 0, que nem o professor destacou para vocês aí, beleza? Feito isso, galera, a gente descobre a, que vale 1, que acompanha x², eu tenho 1x². A gente descobre b, que vale 2, que acompanha x. E o c, galera, que está aqui, não acompanha nem x² e nem x, que vale quanto? Que vale menos 3. Disso, a gente vai descobrir o discriminante. O discriminante, galera, é o delta b² menos 4ac. A gente troca b por 2, o a por 1 e o c por menos 3. E partiu para o abraço. 2 ao quadrado é 4, multiplica isso aqui dá 12, menos vezes menos é mais. Agora é Bhaskara, beleza? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, galera, a gente vai ter um x', que antes da raiz aqui é mais, e um x duas linhas, que antes da raiz aqui, da raiz quadrada, tá bom? É menos. A gente substitui menos 2 mais raiz quadrada de 16 aqui, isso nos dá 4. Deixa o professor fazer para vocês aqui, ó. Isso aqui você corta e dá 4. Menos 2 mais 4 é 2. 2 divide por 2 é 1. Beleza? Voltando aqui. Novamente, menos 2 menos, isso aqui nos deu quanto? 4. Menos 2 menos 4 é menos 6. Menos 6 divide por 2 nos dá menos 3. Então, galera, as raízes da função são quem? É 1 e menos 3. O que você tem que fazer? Professor, por que a parábola tem concavidade para cima? Ô, galera, o A aqui ele é positivo. Quando o A é positivo, o que acompanha o x², a concavidade da parábola é para cima. E outra coisa, galera, por isso aqui ser maior do que 0 e não ser maior ou igual dessa forma aqui, galera, a bolinha é aberta, aberta no menos 3 e aberta no 1. Aí você desenha a parábola, esse aqui é o eixo x, né? Desenha a parábola e a gente vai analisar os sinais. Acima do eixo x é positivo, abaixo é negativo. Olha aqui essa barriga da parábola aqui, é negativo. Esse pedaço aqui, galera, é positivo. Esse pedaço aqui também é positivo. E a gente quer, pessoal, os valores positivos. Então, professor, a gente vai colorir aonde tem o maisinho ali? Isso aí, galera. Vamos fazer isso com o professor. Então, a gente colore isso daqui e colore isso daqui também, tá bom?
E agora, professor, qual que a gente vai marcar aqui nas alternativas? Observe com o professor que o x seu está aqui, ou o x seu está à direita do 1. Quando o x está à esquerda aqui do número menos 3, ele é menor. Ele é menor, pois o quê? Pois a bolinha é aberta. Quando o x está à direita do número, ele é maior. X menor que menos 3 ou x maior que 1. E vocês conseguem ver isso, galera, nessa alternativa aqui da letra E. Esse é o gabarito. X menor que menos 3 ou x maior do que 1. Questão número 5, galera. Essa aqui é tranquila e o professor vai fazer com vocês aqui, ó. A gente tem aqui um plano cartesiano e está perguntando o seguinte: em qual desses pontos a abscissa é 4? Ó, galera, a abscissa é x e a ordenada é menos 2, ou seja, é y. O par ordenado é xy, assim. Primeiro é x, segundo é y. Então vamos lá. Primeiro é 4 e menos 2. A gente quer achar esse ponto. Vamos lá. Primeiro é 4. O 4 está aqui, para x. E depois é y menos 2. Está aqui, ó. Olha aqui, galera. É o valor de L, é o ponto L. Esse cara aqui é o L de Luan. Então vamos lá. A gente marca aqui gabarito letra E, galera. Então, pessoal, essa questão número 6 aqui, a gente tem esse belo gráfico aqui, que é um gráfico de uma reta, que é uma reta, representa uma função do primeiro grau, que tem essa cara aqui, f de x é igual a x mais b. Então, a gente vai descobrir a lei de formação dessa função. A primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte: esse gráfico, ele nos informa aonde ele toca no eixo y. E se vocês perceberem, ele toca aqui no valor igual a 3. E pelas teorias de função do primeiro grau, quando o gráfico toca o eixo y em 3, o b, o coeficiente b é igual a esse valor, é 3. Ainda escrevi, toca o eixo y, por isso b é igual a 3. Para descobrir aqui, galera, o valor de a agora, o segundo passo, a gente vem aqui, ó, nesse ponto aqui que é a raiz da função. É o ponto 2 para x e 0 para y. Ah, professor, o que eu vou fazer com isso? Vocês vão colocar aqui, a primeira entrada aqui é x, e a segunda aqui, que é a saída, é o f de x igual a 0. Vocês vão pegar a lei de formação, f de x é igual a x mais b, e vão trocar os valores que a gente já conhece. O a gente quer encontrar. O x vale quanto aqui? Por essa informação, vale 2, então ficou a vezes 2. O b, que a gente encontrou aqui, ele vale quanto? Ele vale 3. E o f de x, que é o y, ele vale quanto? 0. A vezes 2 é 2a. Esse mais 3, o professor já passou ele para o outro lado com a sua operação inversa. Menos 3. A é igual a menos 3 sobre 2. O 2 aqui multiplica por a, ele passa dividindo. Agora a gente escreve a função. F de x é igual a menos 3 sobre 2x mais 3. Ô, galera, e esse gabarito aqui, e essa lei de formação, vocês conseguem enxergar aqui na letra B. E aí, galera, questão número 7, a gente tem uma função do segundo grau aqui que tem essa cara, menos x² menos 2x mais 8. Eu associei aqui a fórmula geral dela aqui, a forma reduzida, para a gente conseguir descobrir os valores de A, de B e de C, que vão nos dar informações importantes para responder esse exercício. Observa que o A acompanha x², ou seja, eu tenho menos 1x², então A é menos 1. O B acompanha x, então o B vale menos 2, está aqui. E o C, galera, que está aqui, olha só com o professor, ele não acompanha nem x nem x². Nesse caso, ele vale mais 8, ou 8, beleza? Descobrindo o valor de A, quando o A é negativo, a concavidade da parábola é para baixo. E a gente observa, galera, isso na letra A e na letra C, beleza? E na letra E, a gente já descarta a letra B e a letra D. Professor, o que a gente faz agora? Ô, galera, a gente calcula o x do vértice e o y do vértice. Nesse caso de exercícios de marcar, se for necessário, a gente calcula y do vértice. E não vai ser. Observe com o professor o seguinte. O x do vértice é menos b sobre 2a. Isso aqui é uma fórmula. Quem que é b?
o B é menos 2. Por isso ficou menos da fórmula com menos 2 que vale B. Menos com menos é mais. 2 vezes menos 1 é menos 2. 2 divide por 2 aqui, galera, nos dá 1. Mais divide por menos é menos 1. Então, galera, o x do vértice vale quanto? Vale menos 1. Não vai ser letra A, porque aqui o x do vértice, observe com o professor, ele está marcando 1, tá bom? Observe com o professor aqui na letra C, o x do vértice, esse aqui é o vértice, galera. Ele vale quanto aqui? XV vale menos 1. É o que a gente encontrou ali em cima, galera. Ah, professor, então o gabarito é letra C. Isso aí, galera. Isso aí, o gabarito é a letra C. Beleza? Vamos conferir aqui a letra E para a gente ver que o x do vértice vale menos 2. E está errado. Não é essa também. Entenderam? Então, o nosso gabarito aqui é letra C para a questão número 7. Letra C, galera. Então, galera, nós temos aqui na número 8 a Raquel, que irá alugar um jet ski para passear. Ela tem duas opções, locadora X e locadora Y. Na locadora X, eu já montei aqui a expressão do aluguel em função do tempo em minutos de uso do jet ski. É R$20 de valor fixo, mais R$1,50 por minuto rodado. X aqui representa minutos utilizando o jet ski. Locadora Y, a mesma coisa. Eu coloquei aqui aluguel de Y é igual a R$50 de uma taxa fixa mais R$1 por minuto de uso. E galera, quer saber? Para que seja mais vantajoso para a Raquel o aluguel desse modelo de jet ski na locadora X, o tempo de uso em minutos precisa ser inferior a pessoal, o tempo de uso em minutos inferior, para que seja mais vantajoso esse aluguel, significa o seguinte, que o aluguel em X, ele tem que ser menor que quem? O aluguel em Y, beleza? E isso acontece quando a gente substitui aqui as fórmulas. Aluguel em X é 20 mais 1,50x, aluguel em Y é 50 mais 1 vezes x. Poderia colocar aqui só x, tá? 1 vezes x é x. Então, eu peguei esse 1x, passei para o lado esquerdo da desigualdade, e esse 20 aqui eu passei para o lado direito. Ficamos com 1,50x menos 1x é menor que quem? Que 50 menos 20. Aqui dá 50 centavos. 1,50x menos 1x é 0,50x, que é menor que quem? Que 30, porque 50 menos 20 é 30. Esse 0,50 multiplica por x, passa para o outro lado com a sua operação inversa, dividindo, como o professor fez aqui. E 30 dividido por 0,50 nos dá 60, ou seja, x, o tempo x em minutos tem que ser menor que 60 minutos, beleza? Então, galera, o gabarito de vocês aqui, ó, é letra A. Então, galera, nessa questão número 9, nós temos aqui uma função polinomial do primeiro grau, em que a cara da função polinomial, galera, a gente tem que saber que é o quê? Que é y igual a x mais b, onde a, que acompanha x, é o coeficiente angular e b é o linear. E pelo comando da questão, nós sabemos que a, que é o coeficiente angular, vale menos 1,5 e b, que é o linear, vale 6. É importante, galera, destacar o seguinte aqui. O b sendo igual a 6, que é o coeficiente linear, nós já sabemos aqui uma teoria muito importante. O gráfico, que é uma reta, toca o eixo y nesse valor igual a 6. E outra coisa importante, que quando a é negativo, a função aqui f, no caso aqui, o gráfico aqui de f de x é decrescente. É decrescente. Beleza, galera? Então, não vai ser letra A, porque é um gráfico crescente. À medida que você aumenta x, y aumenta. Não vai ser letra B, que também é crescente. Ou vai ser letra C. Letra D também não vai ser, porque é crescente. Ou vai ser letra C ou letra E, que é um gráfico que decrescente.
Como a gente mostrou anteriormente, galera, o 6 aqui, ó, é onde o gráfico toca o eixo Y. Beleza? E isso aqui, tanto na letra C quanto na letra E, galera, a gente tem. A gente tem quem? O gráfico tocando o eixo Y no valor igual a 6. Para a gente poder separar qual gráfico que é ou não é, o que a gente vai fazer nessa questão? A gente vai determinar o zero da função, o zero de f. O zero de f, galera, ele toca o eixo x, é onde a reta toca o eixo x. Então, você anula y e acha quem? E acha o valor de x quando y é zero. Foi isso que o professor fez aqui. Pegou esse menos 1,5, passou para o lado esquerdo, ele veio positivo. Como ele multiplica por x, ele passa dividindo para o outro lado, aí ficou 6 divide por 1,5, que nos deu quem? Que nos deu 4. Ou seja, galera, esse cara aqui toca o eixo x. É o valor do gráfico que toca o eixo x, é onde a reta passa no eixo x. E isso aqui não acontece aonde? No gráfico da letra C, não é letra C. E se vocês analisarem a letra E aqui, galera, o gráfico, a reta, realmente toca onde? Em x é igual a quanto? É igual a 4. Por isso o gabarito aqui é a letra E. Então, galera, questão número 10 aqui. A gente tem Cíntia que começou a trabalhar como representante de vendas de uma fábrica de calçados. Em seu primeiro mês, ela vendeu 5 coleções de calçados. No segundo mês, Cíntia vendeu uma determinada quantidade de coleções. Aí o professor colocou X aqui, ó. Primeiro mês 5, mais X no segundo mês, mais a quantidade do terceiro mês que a gente vai ler agora. Como agora está no terceiro mês de trabalho, ela pretende vender uma quantidade de coleções que seja equivalente ao quadrado da quantidade vendida no segundo mês, ó. Quadrado da quantidade vendida no segundo mês, x ao quadrado, beleza? Por que ela vai fazer isso tudo? Para ela conseguir bater a sua meta, que é vender no mínimo 61 coleções. Aí o professor fez igual a 61 aqui, beleza? O que a gente faz aqui? A gente vai determinar aqui a equação do segundo grau, em que x é a quantidade de coleções de sapatos que ela vende, beleza? No segundo mês, e x ao quadrado aqui é a quantidade de coleções que ela vai vender no terceiro mês. Resolvendo aqui, galera, eu passei o 61 para o outro lado, ficamos com x ao quadrado mais x mais 5 menos 61 é igual a 0. 5 aqui menos 61 é menos 56. Temos aqui essa equação do segundo grau, onde A vale 1, B vale 1 e C vale menos 56. Acho o discriminante, que nos dá quanto? 225. B quadrado menos 4 que multiplica A, que multiplica quem? C. Eu tenho aqui, galera, como delta, como discriminante é maior do que zero, eu tenho duas raízes reais e diferentes. Porém, uma das raízes é negativa, não vai nos ajudar. Eu achei aqui só uma das raízes, o x', menos 1 mais raiz quadrada de 225 sobre 2 vezes A. A outra seria aqui, no lugar desse mais aqui, seria menos. Aí o professor fez a raiz quadrada de 225, que deu 15. 15 menos 1 aqui é 14, 14 por 2 é 7. E a pergunta é o seguinte: de acordo com esse planejamento, para superar sua meta, a quantidade de coleções vendidas por Cíntia no segundo mês deveria ser maior que quanto? Que 7, galera. Que 7. Questão número 11, galera. É uma questão sobre o crescimento de uma população aqui de fungos a partir dessa fórmula aqui. PT, onde T representa horas, é 3.000 vezes 1,5 elevado a T, com T dado em horas. De acordo com essa função, ao final de 3 horas, ou seja, o tempo sendo igual a 3, qual era a população desses fungos? Substitui na fórmula aqui o T igual a 3, que nem o professor fez aqui, ó, colocou elevado a 3 aqui, e parte para o abraço. 1,5 elevado a 3 é 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5,
que nos dá 3,375, multiplica por 3.000, e nós temos aqui, galera, uma população após 3 horas, 10.125 fungos. O gabarito é a letra D. Essa questão número 12 aqui pede para encontrar a lei dessa função quadrática aqui, onde a parábola toca o eixo x no valor menos 2 e no valor 1 aqui. Ou seja, esses caras aqui são os zeros da função x' menos 2 e x duas linhas é igual a 1. Esse cara aqui, aonde toca o eixo y no valor 4, ele é o coeficiente de quem? Ele é o coeficiente c da fórmula reduzida da função. Esse c aqui, que não depende de x e nem de x², ele toca o eixo y. Então, como toca o eixo y em 4, c é igual a 4. Com essa informação aqui, galera, vocês já conseguem descartar a letra C, a letra D. E por que você pode descartar a letra F também, professor? Por conta do seguinte, galera. O coeficiente A aqui da letra E, A vale 2, é maior do que 0. E essa informação fala que a parábola tem concavidade para cima. E nosso desenho, a concavidade da parábola é para baixo. Ou seja, o que nos resta é letra A e letra B, que a gente pretende calcular aqui agora. De que forma? Existe uma forma fatorada aqui para a função, para a lei da função, que é essa daqui. F de x é igual a k que multiplica x menos x' vezes x menos x duas linhas. Para descobrir esse valor de k, a gente tem essa relação aqui em cima. Ó. K que multiplica x vezes x duas linhas é igual ao coeficiente c. O professor isolou k aqui em função de c e x' e x duas linhas. X' e x duas linhas está multiplicando por k, eu passei dividindo. Aí substituí. O c vale 4, o x' vale menos 2 e o x duas linhas vale 1. E isso nos deu quanto? Para cá, nos deu menos 2. Aí o professor substituiu aqui, galera. Observe com o professor. K é menos 2, x' é menos 2, x duas linhas é menos 1. Todas essas informações o professor verificou com vocês anteriormente. Fazendo aqui, galera, o cálculo algébrico, a distributividade, respeitando sempre o jogo do sinal, chegamos aqui que a lei é menos 2x² menos 2x mais 4. Essa é a lei para f de x, galera. Gabarito aqui, letra A. A número 13 está pedindo aqui a ordem decrescente, do maior para o menor. Então, observe com o professor. O maior é o 24,321. Então, vocês já descartam a letra A. A letra A não está na ordem decrescente. O segundo maior é esse aqui, 22,4. Então, vocês podem descartar a letra C. Beleza? E agora a gente deve comparar esse 2,5 com esse daqui. Para comparar esses dois, igual as casas depois da vírgula, aqui eu tenho 3 dígitos, agora aqui eu tenho 3 dígitos. Quem que é maior? O terceiro maior é esse cara aqui. Beleza? Por isso o gabarito é a letra D. 24,321, 22,4, 2,5 e 2,125. Então, galera, nessa 14 aqui, nos disse o quê? Que a Amanda tem 22 gibis a mais que José. Se a gente admitir x para José, a gente tem que colocar 22 mais x gibis para Amanda. E a gente sabe que Amanda mais José, juntos, tem 132 gibis. Por quê? Porque eles venderam as duas coleções juntos. Então, a gente vai achar quantos gibis tinha Amanda. Isso aqui é 22 mais x, que o A de Amanda é 22 mais x. O J de José é x. Isso é igual a 132. X mais x aqui é 2x. O 22 passa para o outro lado com a sua operação inversa. 132 menos 22. 2x é igual a 132 menos 22, isso nos dá 110. X é igual a 110, divide por 2. X é igual a 55. 55 gibis é a quantidade de quem? É a quantidade de José. Então, aqui a gente tem 55. A Amanda tem 22 mais 55. E isso nos dá 77. Gabarito letra B, galera. Questão 15. Márcia pretende construir um campinho de futebol em seu quintal.
Para isso, ela irá comprar grama para cobrir toda a região retangular destinada a essa construção. Observe no desenho abaixo o formato e as dimensões. Com base nesse desenho, quantos metros quadrados de grama, no mínimo, Márcia precisa comprar para cobrir toda a região destinada a esse campinho? Galera, área de retângulo é base vezes altura. A base é 20 metros, a altura é 15. Isso nos dá 20 vezes 15. 2 vezes 15 é 30. Então, 20 vezes 15 é 300 metros quadrados. Isso é gabarito letra C. Então, galera, nessa questão 16, Luana comprou 28,25 centímetros de uma fita dourada. Júlia, sua amiga, comprou 15,85 dessa mesma fita. Quantos centímetros Luana comprou a mais que sua amiga? Quando tiver essa perguntinha aqui, galera, quantos centímetros passou de sua amiga? É continha de subtração. 5 menos 5 é 0. A quantidade de Luana menos a quantidade de Júlia. 2 menos 8 no pódio, corto 8. Aqui fica 7 e aqui fica 12. 12 menos 8 é 4, vírgula, vírgula, vírgula. Lembrem-se, aqui é vírgula embaixo de vírgula. 7 menos 5 é 2. 2 menos 1 é 12. 12,40 centímetros. Por isso o gabarito é letra A. Então, galera, uma joalheria, ela recebeu um pedido para fabricar um cordão com esse formato aqui de um triângulo retângulo. A haste H1, ela mede 4 centímetros e a haste H2 também tem a mesma medida. Falou aqui no comando da questão, tá bom? Aí tá pedindo a medida aqui da haste H3, que é essa medida aqui toda, tá vendo? O que a gente vai fazer? Pitágoras. Aqui é um ângulo de 90 graus. De frente para esse ângulo é a hipotenusa. Então, a haste H3 ao quadrado, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, a haste H3 aqui ao quadrado é igual, 4 ao quadrado é 16, mais 16, que é 4 ao quadrado. Observe com o professor. 16 mais 16, galera, isso aqui é 32. Vai ficar assim, ó. H ao quadrado é igual a 32. Ô, galera, aqui eu não coloquei o subíndice 3 para não confundir. Para não confundir vocês. Esse 2 aqui é expoente. Ele passa para o outro lado com a sua operação inversa. H é igual a raiz quadrada de 32. Observe com o professor, galera, que o 32, ele pode ser escrito assim, ó. 2 vezes 16. Concordam comigo? Pela propriedade de radiciação, H é a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 16. H é igual a raiz quadrada de 16 é 4. Raiz de 2. Raiz de 2 eu repeti. Aqui deu 4, beleza? Assim, galera, a gente vai descer e vai ver que o gabarito aqui, que especial, é a letra B. Fala que um setor de uma empresa tem 50 funcionários fixos. E por mês, ao todo, eles recebem 90 mil reais. Aí o professor fez aqui. Quanto que cada funcionário recebe por mês? 90 mil divide por 50 é R$ 1.800 por funcionário. Aí essa empresa, durante 3 meses, contratou 250 funcionários temporários. 250 funcionários temporários. Ao todo, nós temos agora, durante esses 3 meses, 300 funcionários. Aí vocês fazem aí 300 vezes 1.800, que nos dá 540 mil funcionários de gasto o quê? De gasto mensal. Por isso, galera, o gabarito aqui é a letra D, beleza? Ela é um pouco detalhada demais, mas eu quero que vocês tentem entender pelo menos um pouquinho. O Nelson foi comprar uma certa quantidade de lâmpadas. Ele pagou um preço unitário que a gente não sabe, que eu chamei de X, por uma quantidade L de quem? De lâmpadas. E isso nos deu 200. Posteriormente está aqui. Ele foi na loja um tempo depois e percebeu que o preço unitário, que é X, subiu R$ 5, X mais 5. Aí ele comprou 2 lâmpadas a menos, L menos 2, e pagou o mesmo preço, de R$ 200. A gente vai ter que resolver isso daqui, galera. Essa equação louca aqui. Ah, professor, como é que você fez? A primeira coisa aqui, galera, que você deve fazer é fazer o seguinte. Essa equação aqui, que é a primeira, você isola L em função de X. O X está aqui, passa para o outro lado dividindo. Ok até aqui. Equação número 1. Aqui você faz chuveirinho, distributividade. Como assim, professor, chuveirinho? O que o professor fez? X vezes L, XL. X vezes 2, deu menos 2x aqui. X vezes menos 2, menos 2x. 5 vezes L, 5L. 5 vezes menos 2, menos 10, é igual a 200. Esse XL aqui está aqui, ó, XL. Vale 200. Coloca aqui 200 e repete o resto.
Agora, galera, no lugar de L aqui, você troca por quem? 200 sobre x, nessa linha aqui. Só que o professor fez direto, pegou 200 e pegou 10, já passou para o lado direito com a sua operação inversa. Fazendo isso, galera, o que o professor chegou? Nisso daqui. 200 menos 200 é 0, sobrou 10. Aqui, 5 vezes 200 é 1000 sobre x. Aí ficamos, galera, com isso daqui. Observe com o professor. Chegando nisso aqui, galera, vocês vão resolver e vão chegar aqui nessa equação aqui do segundo grau. 2x² mais 10x menos 1000 é igual a 0. Resolvendo delta, que dá 8.100, resolve Bhaskara, mas acha somente um x, e o x é positivo. O outro x é negativo, o x duas linhas. Não serve pra gente, beleza? Por isso, galera, o gabarito da questão é letra B, beleza? Questão número 20, galera. Nós temos aqui um clube de esportes que foi inaugurado inicialmente com 50 sócios. Aí, no decorrer de 6 anos, com a venda de alguns títulos, a quantidade de sócios desse clube cresceu de maneira exponencial. Esse crescimento pode ser representado pela função S de t é igual a 50 vezes 2 elevado a t, onde que esse ST aqui representa a quantidade de sócios e t o número de anos. De acordo com essa função, qual era a quantidade de sócios 5 anos após a inauguração desse clube? A gente vai pegar a função, galera, que nem eu coloquei aqui na imagem de vocês, e no lugar de t, a gente coloca 5, que é a quantidade de tempo. Ficamos com 2 elevado a 5, que era 2 elevado a t. 2 elevado a 5 é 32. E 32 vezes 50 é 1.600 sócios. Gabarito aqui, letra D. A questão número 21, galera. A gente tem aqui uma função do segundo grau, que ela está na sua forma fatorada. E a gente já consegue enxergar aqui o zero da função, aonde o gráfico toca o eixo x em apenas um ponto. A forma fatorada é assim: y é igual a k que multiplica x menos x' vezes x menos x duas linhas. Aqui, se você desenvolver, teremos x menos 2 vezes x menos 2. Porque o expoente 2 aqui manda você repetir a base duas vezes. E esse valor aqui, galera, esse menos é da fórmula, sobra o valor da raiz, ou seja, o zero da função é o 2, beleza? Que nem o professor colocou aí. O que a gente faz agora? O professor desenvolveu aqui, galera, o quadrado da diferença de dois termos. Chegamos aqui nessa função aqui, onde a gente enxerga a sendo igual a 1, b menos 4 e c igual a 4. O c, galera, esse valor aqui nos fala aonde a função toca o eixo Q, o eixo Y, no valor igual a 4, beleza? E o A aqui nos garante que a concavidade é para cima, pois é positivo. Então, se descarta a letra A, que a concavidade é para baixo. Pode descartar a letra B, que aqui, galera, o zero da função é positivo e não negativo. Descarta a letra C, concavidade para baixo. Descarta a letra D, porque aqui fala que a parábola toca o eixo Y em menos 4, e não é verdade. E chegamos aqui na nossa resposta final, que é a letra E. O zero da função toca o eixo X em 2, e o valor de C, sendo 4, nos fala que toca o eixo Y no valor 4. Por isso o gabarito é a letra E. E a questão número 22, galera, a gente tem aqui os pontos P, Q, R, S, T marcados no plano cartesiano, e a gente vai encontrar o ponto de coordenadas 3 e menos 4. X é igual a 3 e Y é menos 4. Então, observe com o professor. X é igual a 3 e Y é menos 4. Só pode ser quem? O ponto P. Aqui, o X é 3 e o Y é menos 4. Então, a gente marca aqui, letra A. É o gabarito. Agora, galera, a gente vai corrigir aqui as questões de artes. Questão número 23. Para um saxofonista sustentar a duração de uma nota indefinidamente, basta que ele... Gabarito aqui, galera, letra D. Utilize a técnica de respiração circular. 24. As danças folclóricas são manifestações das tradições e dos costumes de um povo.
elas podem ser classificadas quanto a coreografia, verdadeiro. Instrumentos, verdadeiro. Motivação, verdadeiro. Movimentação, verdadeiro. São corretas as afirmativas, letra D. 1, 2, 3 e 4. 25. Leia o texto abaixo. Grupo Sarandeiros reverencia o povo brasileiro através da beleza de seus temas melódicos e o esplendor dos ritmos de suas manifestações populares mais representativas. Este é o tema do grandioso show Dança Brasil, que a companhia apresenta no palco do SESI Minas. O esplendor dos ritmos significa que as coreografias dos bailarinos são orientadas a partir desses ritmos musicais. Gabarito letra A. 26. Se um violonista tocar uma música com melodias suaves e fortes, rasqueados que representam as batidas nas 6 cordas, ocorrerá que, letra B, as passagens com fortes rasqueados tenderão a ser mais sonoras. 27. A dança é uma das áreas de expressão da arte. O aprendizado da dança na escola é necessário para, letra D, tomar consciência do corpo como expressão. 28. No registro convencional, as notas musicais são escritas no pentagrama. Pentagrama é o conjunto formado por... Galera, vocês podem ter ciência seguinte. A gente vai ter 5 linhas, como o professor colocou aqui, beleza? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. E dentre essas linhas, a gente tem os espaços. Espaço 1, espaço 2, espaço 3, espaço 4. Então a gente tem aqui 5 linhas e 4 espaços paralelos.